Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. A partir do versículo 10, vamos ler a partir do versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: Ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigas também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu temes de medo. Pode se sentar. Aqui está a promessa do Emanuel, do Filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, essa promessa, essa profecia, ela foi dita 700 anos antes da vinda do Cristo. Ela só foi se cumprir 700 anos depois. Às vezes nós ficamos, questionando a Deus, mas por que tanta demora na vinda de Cristo? A nossa estimativa de vida hoje é de 80 anos. O que levou para se cumprir a promessa a respeito do Cristo foi de 700. Se eu particularmente com 28 anos, estou achando demorado a vinda do Cristo, imagina eu ouvir essa promessa na época dos profetas como Isaías, e ela não se cumprir comigo ainda pairando sobre essa terra, vivendo sobre essa terra. Poderia dizer eu no fim da minha vida que a promessa de Isaías foi mentirosa? Poderia, por não ter visto ela se cumprir. Só que ela se cumpriu, porém 700 anos depois. Então não ache que a vinda de Cristo é só um alerta, não tem nada a ver com a mensagem que eu vou pregar hoje. Mas não ache que a vinda de Cristo está demorando, nós já pregamos sobre isso, falamos sobre isso. O tempo de Deus, ele vive numa esfera diferente da nossa. A nossa é governada pelo tempo, a de Deus não. Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Então não tem diferença para ele, graças a Deus. Mas enfim, aqui está falando de um Salvador, de alguém que remirá a todos. Mas olha que interessante, ele precisa nascer.
de uma mulher, como homem, como carne. E o Verbo se fez e habitou entre nós. E quem é que Deus escolhe para dar a luz ao seu filho? Quem, igreja? Uma virgem. Quem é essa virgem? Maria. Imagina Deus escolhendo a mãe de seu filho. Porque ao contrário do que alguns imaginam, bom, pelo menos eu penso assim, não vou discordar do pensamento teológico de outras pessoas. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, Jesus ele não nasceu com plena consciência de que ele era filho de Deus. Ele nasceu como nós, cresceu como nós, aprendeu como nós. Tanto é que a própria palavra descreve aí no versículo 15, que ele tem que primeiro aprender a desprezar o mal. Vamos lá? Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra ante cujos reis tu tremes de medo. Então Jesus, ele precisava nascer como um homem, viver como um homem, aprender desde pequeno, como nós, a diferenciar o bem do mal, o ruim do bom. Então, a minha tese teológica, ela se encaixa perfeitamente no que está escrito. Alguns vão discordar, vão dizer que Jesus já nasceu sabendo. Assim, não há indícios de que confirme isso. Então, eu vou pela palavra. E ele, para aprender isso, tinha que nascer de uma pessoa íntegra, de uma pessoa reta, de uma pessoa temente a Deus. A palavra virgem, ela tem um significado. Não é só no sentido biológico, mas no sentido da integridade. Porque uma mulher que se conserva virgem antes do casamento é considerada uma mulher, pelo menos para os judeus, íntegra, pura. Uma pessoa de extrema responsabilidade. Então Deus escolhe uma pessoa íntegra, pura, de extrema responsabilidade, para criar desde o seu nascimento o seu filho. Ele não escolhe qualquer mulher. Maria, dentre tantas, foi agraciada por Deus, porque assim a palavra vai dizer. Poderia ter sido outra. Se fosse outra, estaríamos falando de outra, nem saberíamos quem era Maria, mas foi Maria. O que Deus viu nela, eu não sei te dizer perfeitamente. Mas o fato dela ser virgem significa que ela era isso tudo que eu disse anteriormente: íntegra, reta, pura, de extrema responsabilidade. Mas Deus não vê como homem. Isso aqui é na minha visão. Deus pode ter visto muito mais do que eu estou vendo. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Então Deus escolhe Maria. E isso ele fez, essa escolha eu creio que ele fez até mesmo antes da fundação do mundo, porque a palavra vai nos dizer que o plano da salvação já estava feito antes da fundação do mundo. Porém, perceba que 700 anos depois, quando foi dito essa profecia,
falava de uma virgem. E quando chega na época de Maria, aonde o anjo vai falar com ela, quem é a escolhida? Uma virgem. Então vamos lá para ver como é que foi a anunciação por parte de Deus a Maria. É só abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Para aí. Porque achastes graça diante de Deus. Deus a observou. Antes mesmo dela nascer, Deus já tinha observado quem seria Maria. Que tipo de mulher seria Maria? Sabe quem também foi agraciado diante de Deus? Noé. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus achou graça diante de Noé. Por isso conservou Noé e sua família vivos, livres do dilúvio. Então, o que Deus viu em Noé, Deus viu em Maria. Achar graça diante de Deus é ser... Como que eu posso me retratar aqui para a igreja, para explicar? É você ter uma afeição pela pessoa, sabe? É você olhar para a pessoa e, por exemplo, não é que eu estou aqui me exaltando. O gerente lá da loja onde eu trabalho, tudo que ele precisa, tudo que ele vai fazer, ele fala comigo antes. E ele tem uma consideração por mim que ele não tem com nenhum outro da loja. Então é mais ou menos isso. Ele achou graça diante da minha pessoa. Então Deus olhou para Maria e viu que ela seria essa pessoa. Achou graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem o chamarás pelo nome de Jesus. Em outras traduções está escrito Emanuel. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esta já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. O tema da mensagem hoje é o quê? Mãe virtuosa. Eu poderia caracterizar uma mãe virtuosa com as seguintes virtudes: está disposta a fazer a vontade de Deus. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua. E o anjo se ausentou dela. Então, eu não enumerei as virtudes, mas falei um pouco delas desde o início. Integridade, pureza, alta responsabilidade, obediência a Deus. Então essa foi a mulher que Deus escolheu para ser mãe de seu filho. E o que seria uma mãe virtuosa? Já dei algumas referências, mas vamos para outras. Agora nós vamos para Lucas, eu sempre deixo meu esboço aqui no celular, Lucas capítulo 2, versículo 41. Porque não existe tantos dados assim sobre a criação de Jesus, mas há um resumo aqui em Lucas capítulo 2, versículo 41 até o versículo 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. O que era a festa da Páscoa? A comemoração da libertação, do que Deus fez pelo seu povo. Então era costumeiro Maria, José, de ano em ano, irem para onde? Jerusalém, participar da festa da Páscoa, uma festa religiosa, em louvor a Deus. Uma mãe virtuosa, ela vai levar o seu filho para a igreja. Uma mãe virtuosa, ela vai procurar criar os seus filhos sob as doutrinas bíblicas, sobre os conceitos que ela acredita. Talvez você diga assim para mim: existem mães, pastor, que criam seus filhos debaixo de uma ideologia espírita. Ela está errada? Se é o que ela acredita, ela não está errada. Ela está sendo virtuosa por ensinar o filho dela naquilo que ela acredita. Nós dizemos que ela está errada pelo fato de que somente Deus deve ser adorado, que não devemos consultar espíritos de pessoas mortas, mas ela não crê assim, certo? Então, o fato de uma pessoa criar os seus filhos na doutrina religiosa que eles acreditam não deixa de mostrar que essa mãe é uma mãe virtuosa. Mas, vindo aqui para o cristianismo, uma mãe virtuosa é uma mãe que não vai deixar o filho em casa e vir na igreja. Ela vai trazer o filho junto. Porque se ela quer criar o seu filho sob as doutrinas bíblicas, então ela vai levá-lo para onde? Pastor, mas meu filho não quer vir comigo. Ali era uma festa anualmente, amém? Não quer dizer que você também vai trazer seu filho uma vez por ano na igreja. Mas sobre as doutrinas do
Senhor, que podem ser ensinadas também na sua casa, que eu vou falar mais na frente. Olha lá, continua. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Uma mãe virtuosa é uma mãe que se preocupa onde o seu filho está, o que ele está fazendo. Continua. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviram muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Com quem Jesus aprendeu essas coisas? Os judeus, para quem não sabe, eles são criados em extremos rigor quando se trata do ensinamento da Torá. Eles aprendem desde criança. Quem era responsável por ensinar Jesus essas coisas? O encargo era do pai. Não deixa de ser um fato de que a família, pai e mãe, estava dando uma boa educação para Jesus. Continua. Logo que seus pais o ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Por que Jesus falou isso para sua mãe? Jesus disse para Maria que ela deveria saber que cumpriria a Jesus estar na casa do pai dele. Ou seja, Maria já havia contado a Jesus quem ele era. Continua. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. E era-lhes o quê? Submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Porque toda mãe é assim, né? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se crescia em sabedoria, é porque era ensinado. Se crescia em estatura, é porque era bem cuidado. Crescia diante de Deus, na base da doutrina que eles acreditavam, e também crescia com graça, respeito diante dos homens. Ou seja, Jesus recebeu uma boa educação por parte de seus pais. Mais particularmente porque hoje eu estou falando sobre a mãe, né? De sua mãe. Então, uma mãe virtuosa seria uma mãe como Maria. Porque eu escolhi esse tema hoje, porque hoje é dia das mães. Só para lembrar vocês como é uma mãe virtuosa. Pastor, o senhor falou, e eu não sou uma mãe virtuosa não. Que isso, gente?
Meu intuito não é desprezar ninguém, mas sim acrescentar um pouco conhecimento que a gente tem da palavra. A gente, cá para nós, toda mãe é virtuosa, na minha opinião. Existem mães que são capazes de dar a vida pelo filho. Outras que morrem por seus filhos. Eu vou contar, por base aqui, fora da palavra, algumas situações que já aconteceram aqui mesmo em Rio Verde. Quando eu estava lá na igreja em cima, na 24, eu não sei se vocês vão se lembrar. Chegou uma mulher na igreja. Ela se sentou ali. Não foi na frente, foi mais ou menos no meio. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu estava pregando e essa mulher derramando lágrimas e com semblante abatido. Aí eu parei um momento do culto e fui falar. Ela achou até que eu estava revelando. Só que eu vi o semblante dela abatido, entristecido. E o que faz uma mãe ficar desse jeito? Problemas com o filho. Aí eu falei para ela, irmã, a senhora está sofrendo, né? E ela, é. Eu falei, e é com o filho, não é? E ela, é. Aí que ela começou a chorar. Que eu não conhecia ela. Ela achou que eu estava revelando. Aí ela foi contar a história. Vocês se lembram? Quem se lembra? Ninguém se lembra? Ela foi contar a história. Pastor, meu filho está envolvido com drogas, com tráfico. Eu não durmo, preocupada com ele. O olho da mulher estava com uma olheira tão grande. Pastor, meu filho não para em casa. Eu não tenho paz. Ele pega as coisas de casa, vende para comprar drogas. Aí ela disse assim para mim, pastor, no meio do culto, chorando. Às vezes eu penso que para mim ter paz seria melhor Deus levar o meu filho. Olha as palavras de uma mãe. Para você ver o sofrimento dessa mulher. Eu repreendi ela e falei, não fale isso. O que aconteceu? Mas eu não me lembro a data. Uns dias depois, o filho dela levou um tiro na cabeça. Essa mulher foi na igreja desesperada. Meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. Falei, tá vendo? O que a senhora falou? Faça isso. Oramos por ele. Fomos lá, ele se recuperou, tá bem, tá frequentando uma igreja. Hoje a mulher tá bem, diga glória a Deus. Esses dias eu reencontrei ela. Eu nem sabia quem era ela mais. Porque foi tanta gente que passou, né? Que a gente não guarda muita semelhança. Principalmente com quem a gente não convive muito tempo. Aí eu fui entregar um convite para ela e ela, pastor Giovanni. Eu falei, a senhora me conhece? Eu falei, conheço. O senhor não lembra de mim não? Eu falei, não. Lá da igreja. Qual igreja? Fulana de tal. Mas ainda assim eu não estou lembrado da senhora. Espera aí que eu vou contar para o senhor direitinho, que o senhor vai se lembrar. Só lembra que meu filho sofreu um acidente, ele levou um tiro na cabeça assim, tal e tal. Eu sou aquela mulher que foi lá. Eu falei, nossa, a senhora tá diferente, hein? Porque tinha mudado o semblante, né? E ela foi contar o testemunho dela. Outro caso, vocês veem por aí. Gente, tem mãe que é capaz de pegar dinheiro emprestado. A dona Aparecida não está aqui nessa manhã, mas ela uma vez testemunhou que para poder livrar o filho dela da morte, porque estava usando droga e estava devendo os traficantes, ela foi dentro da boca de fumo, pegou o dinheiro emprestado para pagar a droga. Eu não sei se vocês se lembram, ela ajoelhou no altar para contar esse testemunho. Olha o que uma mãe é capaz de fazer.
ela coloca a vida dela em risco por causa de seus filhos. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma mãe, um jornalista entrevistando ela, sabe? E ela abraçando o filho porque estava doido, querendo usar droga. E ela segurando, não vai, não vai. Os repórteres filmando, sabe? E a mãe chorando. Não, eu não quero que ele vai. Olha o desespero de uma mãe. Uma mãe que se preocupa tanto desta forma. É uma mãe virtuosa. É uma mãe que Deus confiou aos seus cuidados uma vida. A virtude de ser mãe não é para qualquer uma. É para quem Deus sabe que terá responsabilidade. Pastor, eu discordo, porque existe muita mãe aí que não está nem aí para os seus filhos. Nesse caso, não é por causa de Deus. É por causa da dureza e maldade do ser humano. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, uma mãe virtuosa é uma mãe que merece toda a atenção, orações. Porque a mulher, meu irmão, é a base de sustentação da casa. Quem sabia disso? O homem, ele tem os seus papéis, mas os principais, que olha só, Deus quando foi constituir a família, Ele falou que a mulher seria para o homem uma auxiliadora. Se por acaso ele viesse cair, ela estaria ali para levantar, para ajudar. O papel da mulher é fundamental na família, principalmente quando ela é mãe. Maria era uma mulher assim. Ela criou o seu filho Jesus e criou outros filhos também. Alguns eu creio que José teve com outras mulheres, hoje outros eu já acredito que foi ela que teve depois, com o próprio José. É uma bagunça teológica e precisa de muito estudo, né? Muito aprofundamento na palavra para a gente compreender se era filho só de José ou se era também de Maria. Mas eu acredito que alguns também eram filho de Maria, porque Tiago era chamado de irmão do Senhor. Então, é isso aí, mãe virtuosa. Quem é mãe aqui? Vem aqui na frente. Eu vou fazer uma oração especial por vocês. Todas as mães, a senhora não é mãe? A Bia disse que é mãe de cachorro. Ela já estava me cobrando o presente por causa do Juquinha. Eu falei, esse cachorro é filho meu mesmo, parece eu. Sobe aqui. E os demais, pode subir aí. Quem está com os filhos aqui hoje? De vocês? Dona Irene, Dona Eliane. Cadê os filhos de vocês? Vamos orar por elas? Vamos, fica de pé em nome de Jesus. Estenda as mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, nós apresentamos essas mulheres que estão aqui em cima deste púlpito. E sabemos, Senhor, a árdua e difícil tarefa que é criar, cuidar de filhos. Existe um ditado popular que diz que uma mãe, ela cuida de 100 filhos, mas 100 filhos não cuida de uma mãe. Então essa é a tarefa árdua que elas têm. A preocupação a cada dia, enquanto o filho ou a filha não chega em casa. Se aconteceu alguma coisa, se está andando com más influências. Meu Deus, a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma mãe.
Mas nós sabemos, meu Deus, quão profunda é a responsabilidade delas. Então nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que também teve uma mãe nessa terra, que cuidou dele. Que o Senhor abençoe cada uma delas aqui. Que o Senhor derrame bênção sobre elas todos os dias. Que o Senhor conceda sabedoria. Que o Senhor conceda força. Que o Senhor conceda vigor. Que o Senhor, meu Deus, as ilumine em tudo aquilo que elas vierem realizar. Que seus respectivos maridos sejam auxiliadores, aquelas que não têm, que o Senhor possa confortá-las. Meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja diz: graças a Deus e feliz Dia das Mães para vocês, amém? Aleluia. Cadê a Bia? Vem cá, seu Geraldo, dá o testemunho. O que aconteceu, seu Geraldo? Aconteceu que foi domingo passado, aí eu tive aqui, trouxe um bilhetinho com a minha sobrinha Tifa, estava na UTI. Ela estava na UTI por quê, seu Geraldo? Por causa do diabetes dela, estava muito alto. Se não me engano, o senhor falou que os médicos tinham até desenganado ela? O médico tinha desenganado ela, que podia o LL lá pegar o corpo. Mas Deus curou ela, está curada. O ML? Como assim? Não entendi. A da Pax já estava procurando a família? Estava. Aí a mãe dela ficou muito desesperada, não sabia que corria para lá, para cá, era aquele tipo assim, que acabou tudo. Isso foi domingo passado? Foi domingo passado. E cadê ela? Ela saiu da UTI. Domingo foi um pedido de oração para ela. No domingo mesmo ela já saiu? No domingo, ela saiu na segunda-feira. Ela saiu na segunda-feira. Estava na UTI entre a vida e a morte, com o pessoal da Pax procurando a família já para poder... Muito bem. Aí ela saiu, foi pro... Segunda-feira saiu, foi pro quarto. Do quarto, a médica liberou ela, pode levar para casa, que ela tá boa. Tá em casa? Tá em casa, ela chegando na casa lá onde eu moro, da mãe dela. Aí foi que ela foi agarrando a criancinha. Estava tão com saudade da criança que foi carregando a criança, aquele maior alegria. Falei, meu Deus, mas Deus abençoou, mesmo que ela já saiu dos hospitais. Ela chegou com a alegria dela lá. Falei para a mãe dela, você agora vai fazer assim, vai agradecer a Deus, vai ir lá na casa de Deus. Ela falou, não tia, pode deixar que eu chegar o meu dia, eu vou lá. Então a oração que toda a igreja fez aqui no domingo para ela, Deus ouviu? Ouviu. Você acredita que foi a oração? Foi a oração, ela curou dentro do ministério da igreja, mas permitiu. Não exalta a igreja não, pera aí. A glória é de Deus. Pera aí. Então Deus ouviu a oração? Deus ouviu a oração. Curou ela? Está curada. Está em casa? Está em casa. A que estava entre a vida e a morte? Estava a vida e a morte. Aí, pastor, vou falar para o senhor um negócio aqui. Aí, ela pegou, de tanta alegria, a menina, a Tifa, mas já chorou. Chorou? Alegria. Então ela viu a vida dela passar ali diante dos olhos dela. Ela viu que ali acabou tudo. Mas o pai lá em cima levantou ela, está curada. Em toda honra e glória do Senhor. Glorifique a Deus, igreja. Amém? Aleluias! Deus é muito bom.